Eu vim ler a Bíblia na mesa, aqui ó, as promessas marcadinhas, porque eu presto mais atenção e eu consigo também marcar com os marca-textos e assim eu gosto de grifar os textos e os trechos, né, que me chamam mais atenção. Nos dias que eu estava doente, que eu estou, né? Que eu estava mais doente, que eu estava mais grave, nas dores, eu estava fazendo a leitura na cama. E isso é bem ruim, porque você não consegue avançar muito e não consegue prestar muita atenção, tá vendo? Os dias que eu consegui grifar. Eu gosto de grifar, né? E aí eu não tava nem grifando a Bíblia, eu tava lendo sem grifar e tal. E eu gosto de grifar os textos, ó. Só tava marcando assim, normal, só com a caneta. E eu gosto de grifar com os marcadores pra destacar os textos que mexeram comigo, ou que Jesus falou algo relevante. E agora vou fazer a leitura, ó, aqui, tá vendo? Eu já tinha grifado. E aí eu vou fazer a leitura do capítulo 13 e 14, que é a leitura de hoje. E aí eu vou grifar os textos. Não há governo em parte alguma que Deus não tenha colocado no poder. Portanto, aqueles que se recusam a obedecer às autoridades estão se recusando a obedecer a Deus, e o castigo virá sobre eles, pois os governantes devem ser temidos apenas por aqueles que praticam o mal. Assim, se você não quiser ter medo da autoridade, guarde as leis e pratique o bem, e tudo irá bem. O que foi isso, meu caro amigo apóstolo Paulo? Que você escreveu aqui no capítulo 13 e no 14, meu querido? Uma explosão, olha só, eu grifei quase tudo. Gente, uma explosão de sabedoria. No 13, ele vem falando sobre as autoridades, nosso relacionamento com as autoridades. Que até eu coloquei um trecho aí pra vocês, porque eu já no primeiro trecho da leitura eu já fiquei tremendamente impactada. Daí no 14, ele discorre sobre o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Que a gente fala do que o nosso irmão faz, do que o nosso irmão não faz, que a gente fica cuidando da vida dos outros, Zé Povinhos, né? Zé Povinhanos a vida dos outros. E aí ele vem ensinando. E aí aqui, olha, ele fala assim, ó. Aqueles que pensam que está certo comer um tipo de carne que não desprezam e desprezam aqueles que não comem, porque ele tá falando de... Ele começa falando de comida, mas depois ele fala de vestimenta, depois ele fala de outras coisas. Por que ele tá falando? Ele tá falando no detalhe, né? Tá falando de comida, depois ele fala de vestimenta, depois ele fala de costume. Por que ele tá falando isso? Porque o povo aqui, ele tá falando pros romanos, carta aos romanos, né? Carta de Paulo aos romanos. O povo, o que tava acontecendo nessa época aqui? O povo tava cuidando da vida dos outros. Tava falando, que você tá fazendo isso, você não pode fazer isso porque Deus não gosta. Você não pode fazer isso porque é pecado. Só que uns faziam algumas coisas para a glória de Deus e outros não faziam, mas era também para a glória de Deus. E aí Paulo vem e fala, para, igual o João Kleber. Para. Para a briga, parou a briga. Gente, vocês fazem para a glória de Deus.
E vocês que não fazem, vocês não fazem para a glória de Deus. E tá tudo certo, ele tá aqui explicando, no capítulo 14. Aí ele fala, olha, alguns pensam que se deve observar os feriados, os dias especiais para se adorar a Deus. Já outros dizem que é um erro fazer isso. Aí ele fala assim, ó, em questões, eu até grifei aqui de rosa. Em questões desse tipo, cada um deve decidir por si mesmo. E tem uma parte aqui que eu grifei, porque que ele fala o seguinte, ó. Eles são servos de Deus e não de vocês. Ou seja, você que tá apontando o outro, esse outro é servo de Deus, não é seu servo para você ficar apontando. Aí ele fala assim, ó. Eles são responsáveis perante Deus e não perante vocês. Então é tudo com Deus, não é com a pessoa, entendeu? Os apovinhanos. Deixem que ele quem? Deus, lhes diga se eles estão certos ou errados. Ou seja, cuide sua vida, porque deixa que Deus vai falar se tá certo ou se tá errado. Vai cuidar da sua vida. E Deus mesmo é capaz de levá-los a agir como devem. Que texto. Muito tapa na cara esse texto, né? Meu, incrível, incrível, incrível. Quando que foi escrito isso aqui? Milhares de anos atrás. Milhares de anos atrás. E serve pra quando? Serve pra quando? 2024. Por quê? Porque tem um monte de Zé Povinhos. Zé Povinhos? Tem Zé Povinhos aí? Tem Zé Povinhos aqui. Querendo cuidar da vida dos outros. E não é desse jeito hoje em dia? A mesma coisa? Não é? A pessoa falando, não, você tem que fazer, que não sei o quê, que Deus vai cobrar de você se você não fizer. E ele tá falando o quê? E Deus mesmo é capaz de levá-los, Deus é capaz de levá-los a agir como devem. Ou seja, Deus que vai cuidar do seu coração se você estiver fazendo algo. Ou seja, se você estiver com o seu coração em Deus, né? Não é assim também. Ah, tô de boa. Não é assim também. Se você estiver ligado, lembra que Jesus falou, se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiverem em vós, né? Tem um porém aí também, né? Então, se você estiver ligado em Deus, se você estiver conectado com Deus, Deus vai fazer na sua vida. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai te orientar, falando, olha, isso sim, isso não. Eu gosto assim, eu não gosto assim. Você tá fazendo certo, não tá fazendo errado. Isso aqui é pecado, isso aqui não é. Deus vai te orientar. Nossa, eu tô me sentindo tão mais leve lendo essa palavra. Tão mais liberta. Porque a palavra, ela liberta. Ela é a verdade que liberta. Liberta a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente também. E aí, vem aqui, ó, outro texto. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, nós não somos dos Zé Povinhanos, nós não somos do fulanos e nem dos cicranos. Ninguém tem que cuidar da nossa vida. Nós somos do Senhor. Entendeu? Então, não tem esse negócio de fulano, ciclano, beltrano ficar falando o que a gente tem que fazer, que tem que deixar de fazer, que não sei o quê, e ficar dando palpite. Uma coisa é, você tem um amigo, você tem a sua mãe e seu pai, que são seus conselheiros. Nossa mãe e nosso pai são nossos conselheiros. Você tem um amigo, por exemplo, eu tenho minhas primas, elas são minhas conselheiras, elas são minhas amigas. Eu tenho amigas que não são minhas parentes, mas que também são minhas conselheiras.
Então é diferente. Agora vem uma pessoa que mal te conhece e fica falando, ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não sei o que, se metendo na sua vida. Se posicione, fala assim, olha, glória a Deus pela sua opinião, eu vou orar sobre isso. Fala assim, glória a Deus pela sua opinião, eu vou orar sobre isso. Porque você não vai dar uma resposta malcriosa também, né? Malcriada. Malcriosa. Você não vai dar uma resposta assim também pra pessoa, né? Você fala, ah, tá, muito obrigado pela sua opinião, eu vou orar sobre isso. Fala assim pra pessoa. E, enfim, acabou o assunto. Não. Deixa a pessoa lá. Aí tem gente que é audacioso. Vai vir e vai falar assim, e tal, eu falei aquele negócio pra você não mudou. Você falou assim, olha, Deus é quem trabalha na minha vida, porque a minha vida é dele, ele comprou na cruz. Ele comprou na cruz a minha vida. E é ele que vai mudar aquilo que ele quiser mudar, ele muda, aquilo que ele não quiser mudar, ele não muda. E tem gente que é mais audaciosa ainda, tá? Ah, mas você tem que se esforçar. Eu falei assim, não, mas o que você tá apontando é porque os seus olhos. Então, primeiro, tira a trave do seu olho antes de tirar o cisco do meu. A Bíblia fala isso aqui. A Bíblia fala isso, crente. Tire a trave do seu olho antes de tirar o cisco do meu. Ou seja, cuide sua vida. A Bíblia fala, ó, ano, sei lá, 300 depois de Cristo. A Bíblia fala, cuide sua vida. E nós estamos em 2024 e ainda se faz necessário falar pro crente, cuide sua vida. Você acha, minha gente? Pois é, fica com essa reflexão aí. Lê Romanos 13, 14 que você vai se surpreender.